O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que cabe ao plenário da Corte decidir sobre a anulação das condenações feitas ao ex-presidente Lula pela Justiça do Paraná na Lava Jato. Para falar mais sobre esse julgamento, eu converso agora com Carlos Eduardo Rebelo, advogado criminalista e professor de Direito Penal do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Há uma grande expectativa, havia, né, e ainda há, porque o julgamento não acabou, sobre o destino que pode acontecer com o ex-presidente Lula ou não. Hoje foi definido apenas que o plenário vai poder definir, é isso? Explica pra gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. E sim, Gustavo, hoje foi uma decisão, na verdade, existem 3 assuntos que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre essa questão da competência para o julgamento do processo do ex-presidente Lula. O que o ministro Fachin tinha feito é dar uma liminar no julgamento de um embargo dentro de um habeas corpus que estava, né, para apreciação da Corte. E como esse julgamento foi tomado por um ministro dentro de uma turma, né, porque o ministro Fachin integra a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, essa decisão liminar ela pode ser analisada tanto pela turma quanto pelo plenário. E o ministro Fachin entendeu que essa decisão deveria ser apreciada pelo plenário da Corte e não pela segunda turma. E, por conta disso, a defesa do ex-presidente interpôs um agravo regimental para discutir se essa matéria deveria ou não ser afetada ao plenário, né, e poderia ser decidida pela segunda turma no lugar disso. Então, a decisão de hoje é exclusivamente em relação a isso. E, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo, entendeu que não há nenhum impedimento para que o relator afete o processo, o julgamento do mérito dessa matéria ao plenário. E amanhã, na nova sessão do plenário do Supremo, serão discutidos outros 2 aspectos. Um primeiro aspecto, que é justamente a incompetência em si, ou seja, se a 13ª Vara Federal de Curitiba era ou não competente para julgar os processos ligados ao ex-presidente Lula e, por via de consequência, ao decidir essa matéria, eles vão acabar tendo que enfrentar também aquele outro processo que foi julgado sobre a suspeição do Sérgio Moro. Porque uma vez que o plenário entenda que é incompetente, essa decisão sobre a incompetência impacta diretamente naquela decisão sobre a suspeição. E há entendimento de que a incompetência vai impedir que o ex-ministro seja declarado suspeito, né? Que aquela decisão da suspeição caia. E, professor, quanto será impactado a Lava Jato com a decisão que eles podem tomar amanhã ou, dependendo do andar da carruagem, na semana que vem, dependendo de quanto eles se alongarem nos votos, quanto que o que eles decidirem pode impactar em outros casos relacionados à Lava Jato, relacionados à 13ª Vara de Justiça lá de Curitiba? Veja bem, não há um impacto direto nos demais processos, mas isso é um precedente importante, porque o que está sendo discutido ali é justamente sobre essa competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que durante muito tempo foi muito alargada, né? Foi uma competência muito ampliada. Então, a partir do momento que existe um precedente, no caso do ex-presidente, onde se reconheceu a incompetência, e é um precedente que é dotado de até um ineditismo face a tudo que foi julgado durante o período em que o ex-juiz, ex-ministro esteve à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, isso, obviamente, é um precedente que os outros advogados dos demais réus que foram julgados também por ele na Operação Lava Jato e que, por sua vez, entendam que a 13ª Vara Federal era incompetente para julgá-lo, eles poderão provocar o Supremo Tribunal Federal também para que eles tenham uma decisão semelhante. Mas entenda que esse precedente, por si só, não traz um impacto direto nos demais processos. O que vai haver é um novo peticionamento, uma nova provocação à Suprema Corte para que ela se debruce sobre outras eventuais incompetências que possam ser alegadas pelas defesas. Professor Carlos Eduardo Rebelo, obrigado pela explicação sobre o que está sendo julgado lá no Supremo Tribunal Federal. E vamos ver amanhã se os juízes, se os ministros trazem uma decisão sobre esse assunto. Obrigado e até uma próxima, professor. Vamos falar do cenário internacional?